Oi, oi. Tira essa, eu gosto da roxinha. Tudo bem? Vamos ver se a gente consegue agora. Vamos ver se a gente consegue agora fazer uma live decente nesse lugar. O Instagram tá de sacanagem comigo. Vamos lá, Instagram, avisa pra todo mundo que eu já tô ao vivo de novo. Isso aí, pronto. Meire já entrou. A Arilene já entrou. Que bom que vocês estão retornando. Ótimo, 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 ótimo. Bom, vamos lá falar sobre gestão de conflitos? Tentar, né? Vamos ver se o Facebook... Opa, se o Instagram deixa eu falar sobre gestão de conflitos hoje. Eu tava dizendo, pessoal, agora vamos embora, tá? Chega de... Não dá tempo de fazer mais boas-vindas para todo mundo, que senão a gente gasta muito tempo. Eu tava falando que os conflitos, eles são inerentes da espécie humana. Assim, da espécie humana não, dos grupos, né? Até grupos animais. Oi, Dudu. Dudu. Até os animais têm, né? Eles têm conflitos. Então, quando existem pessoas com interesses, personalidades ou desejos diferentes, acontecem os conflitos. Na nossa equipe não é diferente. A gente tem conflitos de vários tipos, né? Em várias categorias dentro das equipes de enfermagem. E tá tudo bem, porque os conflitos nem sempre eles são ruins. A gente pode transformar um conflito que parece uma coisa ruim em algo produtivo e de crescimento para a nossa equipe. Então, apesar de muitas vezes o conflito está ligado a confronto, porque são coisas diferentes, eu falei sobre isso na live de ontem, no webinário de ontem. Se você perdeu, dá uma olhada no nosso story desse dia de hoje, segunda-feira, que lá está falando sobre a aula de ontem, o link para você assistir a aula de ontem, onde eu detalhei qual a diferença entre conflito e confronto. E diferentemente do confronto, o conflito ele é até desejável, porque se o enfermeiro consegue administrar bem esse conflito, ele se torna algo produtivo e de crescimento para a nossa equipe. Uma vez geridos de forma adequada, de forma correta, o conflito ele pode trazer benefícios. Na verdade, o ideal é que isso aconteça sempre. O enfermeiro, sabendo gerenciar conflitos, ele consegue transformar o conflito em algo positivo para o setor, evitando que ele se transforme em um confronto. Ficou bagunçado? Não entendeu nada? É porque você não estava na aula de ontem, então recomendo que você assista. O link está no nosso story e essa aula de ontem vai ficar disponível até domingo que vem para vocês. Essa live fica disponível por 24 horas aqui. Então não deixa de assistir a reprise ou o que for, quantas vezes for necessário, tá bom? E o que é gestão de conflito? A gente chama de gestão de conflito ao conjunto de técnicas especiais que foram criadas e servem para impedir que um conflito se torne um confronto. Impedir que um conflito tenha algo, transforme o ambiente do setor em algo improdutivo, em um ambiente improdutivo e insatisfatório para as pessoas, tá? Que trabalham nesse setor. Então, o conceito de conflito é justamente a oposição de ideias, sentimentos ou interesses. Quando a gente tem um conflito instaurado, o gestor de conflito, que no caso da equipe de enfermagem é o enfermeiro, tem que ser o enfermeiro, o gestor de conflito vai tentar gerenciar aqueles interesses, aqueles sentimentos, aquelas ideias ali, para fazer com que o conflito não se agrave ou não mude o clima da organização, o clima do setor. Por mais que uma equipe seja unida, eventualmente vão acontecer conflitos. E por isso que o enfermeiro tem que estar preparado para saber gerenciar esse conflito, evitando males maiores, evitando trazer piores situações para o seu setor. Na verdade, a instituição espera que você saiba gerenciar conflitos, a sua equipe espera que você saiba gerenciar conflitos e até os seus pares esperam, seus líderes, né? Seus superiores e enfermeiros aí também, esperam que você saiba gerenciar conflitos. Você sabia que existem algumas instituições maiores que existe um núcleo de gestão de conflito? Olha que legal. São pessoas que são treinadas para conseguir gerenciar conflitos, porque eles são treinados e sabem todas as técnicas para gerenciar todos os tipos de conflitos. Existe uma comissão, igual tem a comissão de curativos, a comissão de óbito, a gente tem em algumas instituições a comissão de gestão de conflitos. E isso é uma grande evolução, mas infelizmente não é em todo lugar que tem essa comissão, só nos hospitais top
E a gente que está ali na linha de frente, lidando com a nossa equipe, a gente acaba tendo que lidar com os conflitos e tenta lidar da melhor forma possível. É por isso que eu estou aqui hoje, para falar para vocês o que é a gestão de conflitos, como funciona e quais são as etapas fundamentais para gerenciar bem um conflito. Presta atenção que eu não vou fazer o passo a passo da gestão de conflitos. Isso eu falei na aula de ontem. A aula de ontem lá pelo YouTube, eu dei o passo a passo. São 7 passos para gerenciar conflitos. E eu dei esses 7 passos lá na gestão, ou lá na aula do webinário do YouTube ontem. Essa aula de ontem está liberada para vocês até domingo. Então aproveitem para assistir, anotar tudo e me mandem as dúvidas aqui pelos directs, tá bom? Quando gerenciado de forma correta, didática... Oi, Marcinha, tudo bem, querida? Quando gerenciado de forma didática, de forma correta, o conflito pode ser convertido em algo muito positivo para o setor. E é esse o nosso objetivo. É esse o objetivo que a gente deve ter ao gerenciar conflitos na equipe de enfermagem. Você já convidou seus amigos aí para vir participar desse nosso tema de hoje? Esse tema é fundamental, todo enfermeiro precisa saber como fazer a gestão de conflitos corretamente para conseguir dormir em paz, inclusive, para que a equipe tenha harmonia e trabalhe muito mais produtiva, de forma muito mais produtiva. Então, aproveita que a gente está aqui, aproveita para mandar aqui embaixo, ó, deve ter um aviãozinho aí, envia esse aviãozinho para o seu colega, para que ele possa vir participar com a gente. Aí, ó, a Aninha tá falando que foi ótima a aula de ontem, assistam, e eu recomendo que assistam mesmo. Quais são as principais causas de conflitos na sua instituição? Vai colocando para mim aí, mas eu vou fazer um apanhado geral aqui do que normalmente acontece. Quais são as principais causas de conflito nas instituições de saúde? Primeiro, quando há qualquer tipo de mudança muito brusca na instituição, pode haver conflitos, pode provocar conflitos. Quando existe uma liderança tóxica, pode haver conflitos. O que é liderança tóxica? É o líder que não sabe se posicionar como líder e desse jeito ele acaba prejudicando muito mais do que colaborando, ajudando o desempenho daquela equipe. Liderança tóxica também tem a ver com excesso de poder ou arrogância do líder, aquele tipo de líder que você não gosta de ficar perto. Isso gera conflitos também. Outra coisa, falta de informação. Gente, a falta de informação é um dos principais motivos de conflito dentro das instituições. Eu estou citando algumas causas, porque de repente é o que está acontecendo na sua instituição e aí você já vai conseguir aplicar a técnica que eu vou te ensinar na sequência aqui. Mas ó, a falta de informação também é muito importante. Aquele disse-me-disse, a falta de informações oficiais, né? O enfermeiro ele é o porta-voz da equipe e para a equipe, ou pelo menos tem que ser, devia ser. Então, a falta de informação fornecida pelo enfermeiro pode ser um motivo de conflitos. As falhas na comunicação também são bem graves e são dos principais motivos de conflitos dentro da equipe. As pessoas, elas, por falha na comunicação, meu Deus, como é que eu vou dizer? É falha na comunicação mesmo, sabe? Por não conseguir se comunicar de forma efetiva, falando o que pensa, entendendo que não é nada pessoal, entendendo a situação do colega, entendendo os sentimentos dos outros colegas na comunicação, acaba provocando, gerando um novo conflito ou um conflito dentro da equipe. E por fim, quando há divergência de metas e objetivos. Por exemplo, quando nós temos um coleguinha que só quer, a meta dele é passar o plantão sem fazer nada, quando naquele plantão tem um monte de coisa para fazer. Isso aí é uma diferença, é uma divergência entre metas e objetivos do menino, do coleguinha, e do setor, né, da instituição ou do líder. Então, quando há esse tipo de divergência, acaba gerando conflito. E esse é só um exemplo, porque as pessoas têm a mania de achar que conflito é só quando existem duas pessoas. Quando duas pessoas estão no embate, e não é. Eu falei sobre isso na aula de ontem, mas isso eu quero dar uma revisada com vocês aqui. Olha só, quando uma pessoa ela chega atrasada várias vezes no plantão, isso é um conflito que o enfermeiro precisa lidar. Quando tem alguém que não aceita a orientação do enfermeiro, não aceita a hierarquia dentro da instituição, isso é um conflito que o enfermeiro precisa lidar. Quando tem alguém que não sabe trabalhar em equipe, é egoísta, não colabora, né, não ajuda os colegas e só quer o venha a nós, isso é um conflito que o enfermeiro precisa lidar. Então, o conflito não é só um embate entre duas pessoas, não é só duas pessoas brigando ou discutindo por algum motivo ali, não.
Alguém que não respeita o espaço do outro é um conflito que o enfermeiro precisa lidar, tá? Então, tudo isso é conflito e tudo isso você precisa aprender, saber como lidar. Por isso que nós estamos aqui durante essa semana toda. Eu vou falar sobre gestão de conflitos para vocês, para acabar de uma vez por todas com essas dificuldades, para que vocês tenham mais facilidade em gerenciar os conflitos que eu sei que acontecem aí, porque toda equipe tem. Então eu falei aqui quais são as principais causas de conflitos nas equipes de modo geral. Mas você precisa fazer o diagnóstico e identificar quais são as principais causas dos conflitos na sua empresa, na sua instituição, no seu setor, né, na equipe que você gerencia. Por que isso está acontecendo? Quais são as causas? Porque não vai adiantar nada eu falar qual é a forma, quais são as formas de gerenciar conflitos, se a gente não identificar qual é a causa. Tudo parte desse diagnóstico, tá bom? Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico. Depois a gente entra em ação. E aí, para entrar em ação, existem 4 etapas que são fundamentais. Lembrando que eu não vou falar o passo a passo. Vocês têm que assistir a aula lá de ontem, a aula do webinário de ontem lá do YouTube, tá bom? Mas existem 4 etapas fundamentais que são essenciais para que um conflito seja resolvido em equipes de enfermagem. Lembrando que quem é o gerenciador do conflito, né, quem vai fazer a gestão do conflito, que no caso é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade do enfermeiro, essa pessoa ela tem que ser isenta, ela tem que estar ela não tem que estar envolvida com nenhuma das partes para ela ser imparcial. Ela não vai, ela vai funcionar, vai trabalhar como um mediador, então ela não tem que estar envolvida de nenhuma forma no conflito em si, na questão principal, no cerne do conflito, para que não haja, não puxe a sardinha de ninguém, não proteja ninguém ali. Tanto que, por isso que eu estou te falando, existem instituições maiores em que existe uma equipe que faz essa mediação, essa negociação para gerenciar os conflitos, para que não haja mesmo, para que as pessoas sejam imparciais. Como não é a realidade de todas as instituições, a gente tem que aprender o passo a passo. Mas o resultado, o gestor de conflitos, o enfermeiro, ele tem que intermediar a gestão daquele conflito ali de forma imparcial. Esse é um ponto fundamental que você precisa entender. Você não pode estar envolvido com nenhum dos envolvidos no conflito e também não pode ter nenhuma relação com o objeto do conflito. Boa noite, Ideia. E aí a gente vai agora para as 4 etapas da gestão do conflito. A primeira etapa é a apuração. Lembrando que nesse caso você não está envolvido e nem tem relacionamento com nenhuma das partes envolvidas. Logo, a gente está lidando com o tipo de conflito em que existem 2 pessoas envolvidas ou 2 coisas envolvidas. Pode ser uma pessoa e a instituição, por exemplo, também, tá? Mas são 2 partes. Num conflito sempre existe uma parte, existem 2 partes. Uma parte que se sente lesada e outra parte que pode estar se sentindo... eu esqueci total a palavra, mas eu falo para você já já. Uma parte é a lesada e a outra parte é a requerente, tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó, 2 conflitos constantes. Um, desrespeito do médico em relação às competências do enfermeiro. 2, insubordinação do técnico mais antigo das instituições. Uau! 2 problemas graves, e esses 2 problemas graves que Leila, acho que é Leila o nome dela. A Leila, isso. Que ela citou aqui, esses 2 conflitos aí, eles estão relacionados à falta de posicionamento do enfermeiro diante da equipe médica e diante da equipe técnica de enfermagem, tá? Eu posso até falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Coloca essa sua pergunta na caixinha de perguntas. Aqui embaixo, ó, tem uma caixinha, um quadradinho com uma interrogação. Coloca essa pergunta que eu volto a falar sobre isso no final. Só para eu continuar com o conteúdo aqui, a gente volta já já falando sobre isso. Mas então, a primeira etapa da gestão de conflitos, o pessoal pode ir colocando dúvidas ou compartilhando as situações que vocês experimentam, né, experienciam aí, aqui dentro da caixinha de pergunta, porque aí eu posso depois mostrar para todo mundo, eu respondo aqui no final da live, tá? Fechado? Combinado assim? Para eu não precisar interromper. Mas fiquem à vontade para colocar na caixinha. Aqui embaixo, ó, embaixo da live tem uma caixinha, um quadradinho com uma interrogação, clica nela que você vai conseguir colocar perguntas e deixar comentários também. Então vamos lá, primeira etapa, apuração. Essa etapa é fundamental. Nessa etapa você vai pegar toda de informação em relação àquele conflito.
vai conversar individualmente com os envolvidos no conflito, separadamente com os envolvidos no conflito. Oi, Poliana, que bom que você chegou. E aí, vai conversar para apurar todos os fatos. Se é um colaborador que não está exercendo as atividades como deveria, você vai buscar provas disso que está acontecendo, testemunhas de que isso tem acontecido. Se é alguém que está se dispondo com algum colega, você vai buscar provas disso que está acontecendo, você vai apurar os fatos. Oi, Magda, boa noite. Você vai buscar informações de fato com as pessoas para saber como que aquilo tem acontecido, com qual frequência e qual é o impacto daquilo para a equipe, para o setor ou para o serviço. Então, nessa fase da apuração, você coleta informações, utilizando todos os meios que você puder, os envolvidos e também os testemunhas, né, as pessoas que estão observando, né, as pessoas que são testemunhas mesmo do que está acontecendo, e buscando também informações em arquivos, em registros. Por exemplo, se alguém está chegando tarde todo dia, você não pode chegar para conversar com essa pessoa sem ter provas, sem ter que estar com o ponto dele ali falando, você está chegando atrasado todo dia, porque ele vai negar. Então, assim, nessa etapa da apuração, que é a primeira etapa, você se arma de todas as informações necessárias para que você possa intermediar aquele conflito. É nessa etapa que há a conversa individual. Nessa etapa você conversa com os envolvidos e nessa conversa você pergunta para eles se eles têm ciência de que aquilo está prejudicando o serviço, se eles têm ciência de que aquilo está sendo prejudicial para o desempenho dele, para a avaliação dele, enfim. Você pergunta para essa pessoa se é consciente que ele está fazendo aquilo, se ele sabe que está prejudicando, ou se de repente ele nem sabe. Mas o importante é que nessa etapa você apure todos os fatos, tá bom? Na segunda etapa, você passa para a negociação em si, que é você estar junto às pessoas envolvidas. Nesse caso, por exemplo, quando há duas pessoas, vocês estão juntos, e aí nessa etapa vocês vão conversar para resolver aquela situação. Olha, eu não vou fazer o passo a passo porque eu dei na aula ontem, vai lá assistir. Mas nessa etapa da negociação, vocês vão junto, você e as pessoas envolvidas vão encontrar soluções, vão criar propostas de soluções para o problema. Existe um passo a passo para essa etapa da negociação, e foi justamente o que eu falei na aula ontem. Mas o que eu quero destacar aqui é que nessa etapa, diferentemente da primeira, você não faz sozinho. Não adianta você, para um conflito, você sendo o enfermeiro, o gestor do conflito, não adianta você entregar soluções. São as partes envolvidas que têm que entregar soluções. E esse é um grande erro do enfermeiro. Se você chegar para o colega e falar, você tem que chegar mais cedo, e ele não tiver como fazer isso, ele não vai chegar. Como que ele vai fazer? Não tem jeito. É mostrar para esse colega que aquilo que ele está acontecendo está sendo um conflito, está prejudicando a equipe, e dessa forma ele tem que tomar providências. E nessa etapa da negociação, em que vocês estão conversando, em que está tendo essa conversa em conjunto, ele tem que dizer como que ele vai resolver aquele problema, como que essa situação vai ser resolvida. Nessa etapa da negociação, o enfermeiro ele é muito mais ouvinte. Ele vai ouvir bastante, as pessoas vão falar o que está acontecendo, né? Vão falar o que está acontecendo, e só no final é que vocês vão estruturar uma forma de solucionar esse problema. Para aí chegar na etapa da resolução, que é em que vocês oficializam o plano de ação para a resolução daquele problema. Nessa criação do plano de ação, você precisa se fazer entender e confirmar com as pessoas se estão todos de acordo. Às vezes, uma das partes envolvidas, ele vai ter que abrir mão de alguma situação, de alguma exigência que ele antes estava fazendo, ele vai ter que dar um passinho para trás, ele vai ter que ceder de alguma forma, mas é muito importante que nessa etapa você mostre para todos que você agiu de forma imparcial, que você está sendo o mais profissional possível e que aquela situação não pode continuar porque está prejudicando todo o serviço, que não é nada pessoal contra a pessoa, pessoal contra o colaborador. Muitos enfermeiros pecam nesse momento porque fica parecendo que é algo pessoal. Você não tem que encontrar culpados, você tem que encontrar soluções. E uma vez que tenha sido criado o plano de ação, ótimo, confia que tudo vai acontecer para que a solução seja natural, seja espontânea. Tá? Vocês fizeram ali na negociação e chegaram na etapa de
resolução do problema, em que há o acordo, o fechamento do acordo. Por isso que é importante que o seu colaborador te dê a resposta, te fale o que ele vai fazer diferente. Por isso que é importante que eles estejam conversando entre si para que eles encontrem uma solução. Do contrário, essa etapa da resolução só vai ser verdade para o pobre do enfermeiro que vai sair de lá achando que conseguiu resolver o problema, mas na verdade não resolveu. Então, essa etapa da resolução é muito importante que você se faça claro, né? Que você se faça com que todos te entendam. E também que você perceba se essas pessoas, na linguagem não verbal, estão compreendendo o que precisa ser feito a partir dali. O plano de ação tem que estar claro para todos, porque aí está firmado o acordo. Agora, a quarta etapa, nessa quarta etapa, eu já vi eu tenho certeza que mais de 50% dos enfermeiros cometem uma grande falha nessa etapa. Essa etapa é fundamental para que a próxima vez que você tiver um conflito dentro do seu setor, do seu serviço, você tenha sucesso na resolução dele. A quarta etapa é a do acompanhamento. E às vezes por causa da nossa rotina corrida, às vezes por causa de falta de organização, às vezes por causa da falta de profissionalismo de algum colega, ele deixa de fazer essa etapa, que é a de acompanhamento, talvez nem seja sua culpa, tá? Só precisa se organizar. Talvez você não soubesse o quanto isso é importante. Mas agora você já sabe. Porque essa etapa do acompanhamento é fundamental para fazer com que o seu colaborador entenda que você está acompanhando o que está acontecendo. O que acontece na verdade, na real e o que normalmente acontece nos setores? O enfermeiro vai lá, o enfermeiro senta, a enfermeira apura, senta, conversa, resolve e cria um plano de ação com o colaborador. Na sequência, ele esquece daquele problema, como se aquilo tivesse sido resolvido magicamente depois dessa etapa em que há a resolução. Mas não acabou não. Na hora que você só acaba depois que você confirma que o plano de ação, que ele está sendo executado. Então, nessa etapa de acompanhamento, você vai verificar se o que foi resolvido, o que foi acordado, está sendo feito. Nem que seja daqui 1 mês, nem que seja daqui 6 meses, mas você tem que ir lá e conferir. Porque quando você faz isso, e você chega para a semana que vem, por exemplo, lembra do exemplo que eu dei? Colaborador que só chega atrasado, isso é um conflito que você precisa resolver. Você pega lá os pontos dele, o ponto, né, do horário de chegada dele, senta com ele e fala, olha, tá chegando atrasado, eu acho que dessa forma você tá prejudicando o serviço, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que você me sugere? Aí vocês criam um plano de ação. Esse coleguinha que criou o plano de ação vai ter que implementar esse plano de ação, porque já não depende mais de você, né? O que não compete a você, você não tem responsabilidade, mas o que compete a ele precisa ser feito. Daí o coleguinha criou o plano de ação com você e na semana que vem ou no próximo plantão você tem que ir lá dar uma olhadinha para ver se ele conseguiu chegar na hora certa, porque ele falou que ia conseguir chegar. Depois, mas aí pode ser que ele não tenha chegado nessa primeira vez porque está se adaptando ainda ao plano de ação, mas na segunda vez você tem que conferir de novo para ver se ele está chegando na hora certa. Não chegou na hora certa, é hora de sentar com o nosso coleguinha e falar com ele, olha, apesar da gente ter conversado, eu percebi que você não conseguiu realizar o que nós planejamos, o plano de ação que nós fizemos. Vamos sentar de novo para conversar para a gente tentar encontrar uma outra solução, porque a que você sugeriu não está funcionando. E esse acompanhamento faz com que o seu coleguinha, o colaborador que estava precisando gerenciar, que é o motivo do conflito, perceba que tem um enfermeiro naquele setor. Tem alguém que está acompanhando o desempenho dele. Tem alguém que está fazendo o que tem que ser feito para que o trabalho, o serviço funcione. Quando o enfermeiro não faz isso, ele corre o risco de ele perder a moral junto a essas pessoas. Ele perde aquilo que há de mais valor dentro da equipe, que é a admiração dessas pessoas. Eles esperam que você gerencie conflito. E gerenciar conflito não é só até a etapa de criação do plano de ação, não. É verificar se o plano de ação está sendo implementado, se está funcionando e se aquela foi a melhor solução. Então, por que eu falei que isso é importante? Porque quando você não faz isso, da próxima vez que você perceber um problema, você vai chegar para o coleguinha e vai falar para ele qual é o problema, vocês vão sentar e vão conversar. Ele vai fazer um plano de ação lindo, redondinho, perfeito, porque ele sabe, e impossível também, só para te agradar, porque no fundo ele sabe que você nem vai acompanhar isso. Então acabou suas chances de conseguir validar ou de conseguir liderar conflitos com essa equipe, a não ser que você mude de postura.
Então, são 4 etapas da gestão do conflito. Vamos recapitular? A primeira é a apuração, em que você faz o levantamento das informações necessárias para gerenciar o conflito, para fazer a gestão do conflito. A segunda é a negociação, em que você senta com as partes envolvidas, ouve as partes envolvidas e vocês juntos criam propostas para a solução do problema. A terceira etapa é a resolução, que é a elaboração do plano de ação. É quando você faz ali, junto com seus colaboradores, chegam à conclusão do que precisa ser feito para que aquele conflito não aconteça mais, não exista mais. E por fim, existe a etapa do acompanhamento, em que você, enquanto gestor do conflito, enfermeiro do setor e supervisor dessas pessoas, desses colaboradores, vai acompanhar a evolução deles para que eles realmente executem o que foi combinado na etapa da resolução. Porque do contrário, eles vão simplesmente não fazer, porque é muito mais fácil não fazer, né? Então, todas essas 4 etapas, elas são fundamentais para que você consiga realizar a gestão de conflitos dentro da sua equipe de forma satisfatória, harmoniosa e sem que isso gere mais problemas para a sua equipe no futuro. Vou te contar por quê. Porque quando você deixa de fazer qualquer uma dessas etapas, você pode estar prejudicando a sua equipe. Lembra que eu falei de liderança tóxica? Pois é, o líder que não sabe gerenciar conflitos ou que não gerencia corretamente os conflitos porque está achando que sabe, mas está fazendo tudo errado, corre o risco de estar sendo um líder tóxico. Um líder em que as pessoas confiam, né? Eles tentam confiar que ele vai resolver aquele problema, que ele vai encontrar uma solução, mas na verdade ele não consegue. Um conflito mal gerenciado pode se tornar um confronto. E diferentemente de conflito, que pode ser positivo ou negativo, o confronto ele é sempre negativo. O confronto é quando acontece o embate realmente, quando é algo pessoal, quando as pessoas já levam para o lado emocional delas e não conseguem mais separar isso. Então, o clima organizacional nessa etapa de confronto já chegou em uma situação insustentável e é muito difícil de reverter. Nosso objetivo é fazer com que os conflitos nunca cheguem à etapa a se transformar em confrontos. Eles são muito mais difíceis de resolver e dificilmente o enfermeiro consegue fazer sozinho. Às vezes a gente tem que chamar a nossa liderança, às vezes a gente tem que chamar o RH, enfim, a gente tem que fazer tudo para não chegar nesse ponto. O caso é que quando você não gerencia um conflito, isso gera uma insatisfação ou não gerencia corretamente, isso gera uma insatisfação tão grande na sua equipe que acaba causando outros conflitos. Porque quando você é negligente ao acompanhar um colaborador que passou pelas etapas da gestão de conflitos, corre o risco de outro colaborador se desmotivar e isso também é um conflito. Corre o risco de outro colaborador começar a boicotar o serviço e isso também é um conflito. Então, quando o enfermeiro não atua de forma proativa e não atua de forma correta dentro do setor, vira uma bola de neve. As coisas vão ficando cada vez piores. E aí o enfermeiro vai e manda uma mensagem para mim, desesperado porque a vida dele tá um caos, porque tá tudo ruim, porque ninguém respeita ele, porque ele não consegue resolver nada do setor, mas ele ou os que vieram antes dele não conseguiram, não fizeram corretamente o que precisava ser feito para que os conflitos não se tornassem os confrontos que são mais difíceis de resolver. Vira uma bola de neve, gente. Então, não adianta fingir que o conflito não existe. Tem que aprender como gerenciar e não precisa se cobrar. Ninguém sabe isso naturalmente, sabe? Existem técnicas, estratégias. A gente tem um curso inteiro de gestão de conflitos só para te ajudar, porque não é coisa natural. Ninguém nasce sabendo como gerenciar conflitos. Ninguém nasce sabendo liderar estratégias de liderança, de gestão de pessoas. A gente tem que estudar isso. E tá tudo bem, é assim mesmo. Então, uma vez que você tenha dificuldade em gerenciar conflitos, vai estudar, leia sobre isso, aprenda as estratégias sobre isso, aplique essas estratégias, porque aplicando a gente aprende muito mais e aí tudo vai ficar mais fácil. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros, manda pra gente um direct aqui ou manda uma mensagem pra gente que a gente consegue mandar o link de inscrição. Essa semana, o curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros, ele tá sem juros. Você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros nenhum. E para quem assistiu a aula de ontem, o webinário lá do YouTube,
tem cupom de desconto, que eu não vou falar aqui, só vai descobrir quem assistir a aula. Durante a aula eu falei qual é o cupom de desconto, que vai te dar quase R$120 de desconto na inscrição desse curso. Então, olha só o que está acontecendo essa semana. Para quem quer fazer o curso Gestão de Conflitos, que é um curso bem completo, várias estratégias de gestão de conflitos, você vai sair de lá sendo um especialista em gestão de conflitos, você vai conseguir fazer a inscrição essa semana até domingo, parcelando em até 10 vezes sem juros no cartão e com quase 120, R$119 de desconto, que é 30% do valor que eu liberei para quem assistir a aula que eu fiz ontem. Então é o seguinte, se você quer aproveitar, você tem que assistir a aula de ontem, porque se no final da aula você achar, não, eu preciso realmente aprender a gerenciar conflitos, essa aula ela tá muito boa, mas ela ainda não é suficiente, eu preciso me aprofundar nesse tema, aí eu liberei um cupom lá de 30% de desconto para vocês. Mas só, eu não vou falar aqui, eu vou falar só para quem assistir a aula, porque já tá gravado lá, tá bom? Perguntas? Coloca na caixinha aí que eu vou responder agora. Cadê? A Deg Dudu perguntou, nesse caso, como devo agir? Nossa, você deve ter feito uma pergunta no momento em que eu tava falando alguma coisa e eu já não sei mais o que é, que eu falei pra caramba aqui hoje. Então, manda a pergunta de novo, tá bom? Vamos ver aqui, tem outra perguntinha. Tenho colaboradores da equipe que chegam atrasados no final de semana devido ao horário do transporte. Se você tiver mandado aquela completando essa, é o seguinte, você não tem que fazer nada. Quem tem que fazer alguma coisa é o colaborador. E você tem que chegar para ele, conversar, mostrar para ele. Dudu, assiste a aula de feedback. Ela também vai ser útil para você, tá? Essa questão de chegar atrasado é tudo uma questão de conversa. Você tem que chegar para a pessoa e falar, olha, você está sabendo que você está chegando atrasado e sabe qual é o impacto que isso tem causado no nosso setor, no nosso serviço? Sim, eu estou ciente, mas eu estou chegando atrasada por causa do transporte. Ok, quais são as outras soluções, opções de transporte ou como que a gente pode resolver isso? Aqui, não cabe a você falar, pega Uber, ou, vende táxi, ou, pede carona para fulano. Não é você que vai encontrar a solução. Você tem que chegar para o seu colaborador e falar com ele o quanto esse tipo de atitude está prejudicando o serviço. E diante dessa sua conversa com ele, é ele que tem que entregar soluções. Se ele falar, mas eu não posso fazer nada, porque pode acontecer, né? A gente tem esses. Mas eu não posso fazer nada, não tem ônibus, ou não tem jeito, não vai ter jeito. Ok, mas você está ciente que eu estou te orientando, que isso está prejudicando o andamento do serviço. E aí, faz com que ele assine ciência e acompanhe isso, porque se realmente estiver prejudicando o serviço, infelizmente a gente tem que encaminhar para o departamento pessoal. Agora, se é uma situação que dá para contornar, por exemplo, eu já tive colaborador que saía de um plantão para chegar no outro, em hospitais diferentes. E ele precisava de pelo menos 20 minutos. Se ele saísse de lá 7 horas certinho, ele precisava de pelo menos 20 minutos para chegar no outro serviço. E isso porque era perto. E às vezes ainda demorava um pouco mais para ele sair daquele. Então, nesse caso, eu calculava pelo menos uma meia hora de diferença entre o horário de entrada e o horário de saída do que ia esperar ele. Daí eu consegui um outro colaborador que tinha esse problema com outra instituição e aí coloquei eles dois em plantões seguintes. Então, o que chegava tarde, ele acabava ficando no lugar do que precisava sair mais cedo. Então, eles complementavam o horário um do outro. Ficou tudo encaixadinho, ficou tudo certinho. Mas junto com o colaborador que eu cheguei a essa conclusão. Porque ele me trouxe essa solução. Eu dei a alternativa e ele trouxe a solução. Não invente de dar soluções para os seus colaboradores, porque aí você vai estar assumindo uma coisa que não é sua. É o colaborador que tem que dar a solução, tá bom? Tomara que eu tenha respondido. Qualquer coisa, coloca de novo aí. Cadê? Tem mais uma aqui. Como agir com funcionários que se envolvem em conversas paralelas? Bom, fofoca, panelinha, essas coisas. Eu fiz uma live sobre isso. Magda, você não está assistindo as nossas lives, Magda? Eu falei sobre isso esses tempos atrás, no mês de maio. Eu fiz uma live sobre isso. E não vou aprofundar aqui, mas eu vou falar uma coisa bem importante para você. O mesmo pensamento do primeiro. Você tem que mostrar para as pessoas o quanto esse comportamento está sendo prejudicial para a equipe, para o serviço, para o andamento do serviço.
se realmente estiver sendo. As outras pessoas, elas estão insatisfeitas, o andamento do serviço está sendo prejudicado, existem pessoas que estão se sentindo intimidadas com esse tipo de comportamento da colega, mostra isso para a colega, senta com ela, tudo com base na conversa, senta com ela, fala com ela o que está acontecendo, de que forma que está prejudicando o serviço e pede uma solução. Sempre registrando, sempre anotando o que você está recomendando, tá bom? E aí, do contrário, quando não há uma mudança de postura, a gente usa a estratégia do feedback. O primeiro feedback é educativo, o segundo, que é esse em que você avisa que está errado. O segundo feedback é corretivo, que é esse que você mostra como que deve ser certo. E o terceiro é punitivo, entre aspas, que é o que você toma providências maiores, realiza alguma anotação, uma orientação, encaminha para o DP, enfim, de acordo com a política aí na sua instituição, tá bom? Mas é sua função como líder atuar nesse conflito também. Isso é um conflito. Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. Karine. Colaboradores passam por cima da hierarquia e procuram a direção para decisões que seriam minhas. Falta de postura, Karine. Uma coisa que você pode começar a fazer, esse primeiro passo diante dessa situação, realiza o treinamento de atribuições com sua equipe, que é pegar lá a lista de atribuições de cada um, na descrição do cargo lá no RH, lá no DP, tem quais são as atribuições de cada uma das pessoas que compõem a sua equipe. Então tem lá as atribuições do técnico, as atribuições do auxiliar, as atribuições do enfermeiro. Senta com o seu pessoal e faz o treinamento de atribuições para ele. Mostra para ele qual é a atribuição do enfermeiro, qual é a atribuição do técnico, qual é a atribuição do auxiliar, se for o caso. Daí, com base nesse treinamento, a partir deste momento, eles estão treinados e sabem que eles precisam referenciar você antes de chegar na diretoria. Porque lá tá na descrição do cargo está falando que você é referência para os técnicos de enfermagem, você é supervisora deles. Tenho certeza que tem isso lá. Então, uma vez que você treinou a sua equipe, avisou para eles que você é referência, aí você pode cobrar. Eu penso assim, e eu levo isso para minha vida inteira e falo em todos os treinamentos que eu puder, eu falo isso. Se não fui eu que treinei, não está treinado. A gente acha que o técnico sabe qual é a nossa função. A gente pensa que ele sabe, mas às vezes ele não sabe, ele não tem culpa disso. Então a gente primeiro precisa treinar, mostrar para ele qual é a nossa função, nossa atribuição ali, para só depois a gente cobrar isso dele. Eles podem estar, sempre ache que não tem nada de pessoal, o problema não é pessoal. Então, eles podem estar passando por cima da hierarquia porque eles não sabem que eles têm que ir até você primeiro. Treina eles. Faz treinamento de hierarquia, de atribuições de cargo com eles, e aí na sequência, se esse comportamento continuar, chega para ele e fala, olha colega, eu treinei você, eu te mostrei quais são as minhas atribuições, e eu gostaria que da próxima vez que isso acontecesse, você me procurasse antes de buscar a minha chefia ou a diretoria que seja, tá bom? Faz isso, depois me conta se não funcionou. Karina, se não tiver respondido, coloca aí de novo, tá? Negraed, boa noite. Só diz qual a duração do curso. Assisti a aula de ontem. O curso Gestão de Conflitos está com inscrições abertas. A duração do curso é de 36 dias. Na verdade, todo o conteúdo ele é liberado para você em 36 dias. Com 70% você já recebe o certificado. Concluindo 70% do curso, você já recebe o certificado. A carga horária em certificado é de 40 horas aula. O curso está com oferta válida para essa semana, com parcelamento sem juros. E para quem assistiu a aula de ontem, tem cupom de 30% de desconto. E eu não vou falar qual é o cupom, vocês têm que assistir a aula para descobrir, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida sobre o curso, manda aí para mim que eu também respondo. Diessa. Sempre temos conflitos com remanejamento de pessoal nos plantões. A instituição com poucos funcionários. Ok, eu não sei se você concluiu sua pergunta, mas essa é uma questão bem comum, né, nas instituições. As pessoas precisam ser alertadas pelo departamento pessoal quando eles são contratados, que eles foram contratados pela instituição e não pelo setor. A não ser que isso tenha acontecido, porque esse problema ele acontece por culpa de quem contrata. Quando ele te contrata para clínica obstétrica. Porque se foi, aí você pode bater o pé mesmo. Não, eu aceito. Eu aceitei vir para esse hospital porque eu ia trabalhar na clínica obstétrica, na obstetrícia. No bloco, eu ia trabalhar na pediatria. Então, querendo me levar para o pronto-socorro. Aí a pessoa tem o direito de reclamar, de achar ruim. Então, vamos lá, respondendo isso. De nada, Karine.
respondendo essa questão da Diessa, a culpa por isso estar acontecendo é do RH, é do departamento pessoal, sei lá, é de quem contrata. Porque tem que estar bem claro para a pessoa que ele é contratado pelo hospital e não para o setor. Se tiver bem claro que ele foi contratado para o hospital, cabe a nós, naquele momento, lembrar essa pessoa. Olha, infelizmente eu sei que você está bem feliz aqui na clínica, mas nesse momento a gente está precisando de você lá na UTI, ou lá no bloco, sei lá em tal lugar. E aí a pessoa tem que ser lembrada de que ela foi contratada pelo hospital, não pelo setor. Agora, como que a gente consegue resolver isso a médio e longo prazo? Indo lá no departamento pessoal, indo lá no RH, no pessoal que contrata e falando, gente, a gente tem um problema assim assado na instituição e é causado por isso, isso e isso. Corrijam, para que a gente não tenha esse problema no futuro. Porque agora, no presente, está sendo duro, está sendo osso para resolver. A gente quer resolver a longo, médio e longo prazo, tá? Então, não tenta resolver o problema só agora, não, Diessa. Você vai resolver agora, mas também vai lá no departamento pessoal ou lá em quem contrata e fala, olha só, isso acontece por falta de comunicação suas com quem está sendo contratado. Corrige isso aí, por favor, para a gente não ter problema no futuro, para as próximas gerações não passarem por esse tipo de perrengue, porque é muito ruim. É ruim para quem está, para o funcionário também é ruim. Ele está habituado a trabalhar no plantão, ele sabe toda a rotina, é a zona de conforto dele, tá ali, ele sabe tudo o que acontece ali naquele setor, e você vai pegar ele e vai levar para um setor pior, ou para um setor que vai dar mais trabalho, ou para um setor em que ele não tem tanto conhecimento. Eu entendo o lado do funcionário, mas a culpa é do RH. Então é o seguinte, para resolver esse problema no momento, você tem que olhar com o seu colaborador, conversar com ele, que ele foi contratado pela instituição, não pelo serviço, pelo setor. Lembra ele disso de forma firme, mas sem ser rude. E que naquele momento a gente está precisando ele em tal setor, em outra ocasião, sempre agradece, conversa com ele, que ele foi super útil. Valorize mais essas pessoas que são mais flexíveis em relação a isso. Mas a médio e longo prazo, o ideal é você conversar com quem contrata para que isso seja corrigido, tá bom? A Ju tá falando a dificuldade de remanejar desfalcando o seu setor. E ainda tem isso, né? Às vezes tem algumas instituições que têm setores que tem uma demanda maior e você acaba sobrecarregando quem vai ficar lá com menos um colega. Às vezes o plantão tá redondinho, tá tudo certinho, mas tem um outro desfalcado lá. Aí tira o daqui para ir lá, vai sobrecarregar todo mundo que vai ficar, vai sobrecarregar ou para aliviar quem é do outro plantão e eles não têm nem relacionamento, de repente eles nem se conhecem, enfim, eu entendo muito bem isso. Pro colaborador também é muito ruim. Eu sei que pro enfermeiro é, porque, nossa, quantas vezes eu já não tive que ligar para colega vir de casa, quantas vezes eu já não tive que pegar colega para poder remanejar e ele saiu emborrado e brigado comigo. Quando isso acontecer, depois conversa com ele, agradece, valoriza, tenta fazer com que ele seja um aliado para as próximas necessidades, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui. Minutinho que eu vou espirrar, que droga. Fui técnico em 2013 e hoje volto como enfermeira no mesmo hospital. Que legal, que bom. É tão difícil voltar assim, mas que bom que você conseguiu. Parabéns que você está voltando como enfermeira. Seja bem-vinda, nobre colega. Eu espero que você tenha uma carreira de sucesso. Espero que você seja um enfermeiro que faz diferença. Precisando de alguma coisa, estamos aqui. A gente tem um curso Liderança Coaching para enfermeiros, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. E estamos com matrículas abertas para o curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros, que vai te ajudar a resolver esses perrengues que a gente passa no nosso dia a dia aí, que ninguém conta pra gente na faculdade. Seja bem-vinda, tá, Dudu? Vamos lá, acabou? Não, tem mais uma última perguntinha do dia pra gente encerrar. Sinto que a rotina me trata como se eu fosse técnico ainda. Haha, que bom que você não tocou nesse ponto, Dudu. Curso Líder Coaching para enfermeiras, que ótimo. Você já é aluna, então perfeito. Aproveita o conteúdo do curso, se posiciona como enfermeira, faz toda a diferença junto à sua equipe. Eu era estagiária no setor quando eu voltei, formei e voltei como enfermeira. A mesma dificuldade, eu não era técnica, mas eu era estagiária, ou seja, eu estava abaixo da sola do pé do técnico e voltei como enfermeira. É tudo questão de posicionamento. Se você é aluna do curso Líder Coaching, eu tenho certeza que o curso está te ajudando, porque eu falo muito disso lá no curso, mas se precisar de alguma coisa, me chama lá no WhatsApp. Vocês não sabem, mas os nossos alunos do curso Líder Coaching têm acesso a mim direto pelo WhatsApp.
A Gil tá falando a dificuldade de... Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Sempre são relembradas essas regras, mas sempre tem alguns que já partem por confronto. Sim, infelizmente, né? As regras têm que ser... E assim, e você não pode fazer nada em relação a isso. É sua obrigação refazer esse remanejamento. E uma hora, quando o DP estiver agindo corretamente na hora da contratação, as coisas vão começar a funcionar, tá? Disso. Não leva pro lado pessoal, não. Tenta entender o lado do colaborador também, mas eles têm que entender o seu também. Você tem que mostrar, ou melhor, resolver o problema, né? A Poliana colocou uma pergunta aqui dentro. Como devo proceder nos casos em que os colaboradores contam atitudes erradas com o colega está fazendo, mas para não... Vixe, peraí, não entendi. Como devo proceder nos casos em que os colaboradores contam atitudes erradas que o colega está fazendo, mas pede para não ser identificado? Ah, tá. Principalmente naquela etapa da investigação, né, da apuração dos fatos. Infelizmente, se não há testemunha, não há fato. Se não existe uma forma de você provar, ter solidamente aquela informação confirmada, aquela informação não vale nada, tá? Então não tem jeito. A Elizabeth falou: o que fazer se o colaborador não aceita ir para outro setor e diz que sabe seus direitos? Nós já falamos sobre isso, é justamente você mostrar para ele que ele foi contratado pelo hospital, né? E não pelo setor, a não ser que isso não tenha ficado claro com ele. Aí, ó, o RG tá falando que o curso é muito bom. A Elizabeth tá falando que não tá conseguindo fazer inscrição no curso de liderança. Como assim? A Andréia chegou atrasada, mas assiste a reprise, tá? Dudu já tá falando que é aluna. Elizabeth, manda uma mensagem pra gente aqui. Manda uma mensagem direta que um direct, né? Que eu te oriento na sequência da live aqui. Mas não tem segredo, não. É ibrainf.com/LCE. É o site para fazer inscrição. Mas manda o direct para mim, eu te auxilio lá, tá bom? O Argel tá falando: eu fui condutor e técnico no SAMU e hoje sou enfermeira. Olha que máximo, ai que legal, uma boa carreira, né? Você foi progredindo na carreira em relação à autoridade e cargo. Sheila lê a pergunta da Poliana, eu acho que eu já respondi, que é em relação... Aqui, cadê? Eu li na hora que eu fui subindo aqui, né? Como devo proceder nos casos em que um colaborador conta atitudes erradas que o colega está fazendo, mas não pede para não ser identificado. Se não for identificado, se não tiver fato, se não tiver no mínimo uma testemunha, infelizmente não tem como. O que você pode fazer é, de repente, prestar mais atenção. Por exemplo, tem alguma coisa que está acontecendo, tal hora, e o colega está vendo, mas você nunca consegue ver porque você não está lá. Agora que o colega contou e não está sendo, mesmo não querendo ser o que está entregando, coleguinha, você pode estar lá, se preparar, se organizar para presenciar aquela falha ou para ser a testemunha, no caso, do que está acontecendo, tá bom? Eu não sei se eu respondi. Se não respondi, vocês têm mais um minutinho para colocar aí, porque já vão para a nossa live. É só uma hora. A Ju tá falando: Sheila, a síndrome de Burnout está sendo muito discutida hoje em dia. E temos vários atestados com CIDs sobre saúde mental e emocional. Você tem alguma experiência em como lidar com essa situação? Jo, essa é uma pergunta complexa e eu posso fazer uma aula sobre isso. Vamos fazer uma aula sobre isso? Eu vou colocar na agenda para um mês, para uma aula dessas do domingo, porque é um conteúdo um pouco mais complexo. Mas tudo parte do começo, e o começo é o diagnóstico. Identifica qual é o problema, o que está acontecendo no seu setor que está fazendo com que os colaboradores tenham essas dificuldades, tirem esses atestados que são relacionados à saúde mental e emocional. Identifica primeiro, faz um diagnóstico. Na sequência, a gente entra com atitudes. Vou preparar uma aula sobre isso, tá, Jo? E aí eu vou fazer um domingo, que é uma aula um pouco mais complexa, esse é um tema um pouco mais profundo. A gente precisa trabalhar num ambiente mais seguro, enfim. Vou fazer uma aula sobre isso e aviso vocês aqui, tá bom? Pessoal, tudo bem então? Posso ir embora? Fez sentido pra vocês? Ai, tem outra aqui, ó. Outra última pergunta. Última eu vou. Qual a sua opinião sobre o atual mercado de trabalho na enfermagem no Brasil? Nunca se contratou tanto enfermeiro. Essa é a minha opinião. O que está faltando é enfermeiro ou profissional de enfermagem capacitado para exercer as funções. Existem vagas em aberto. Na semana passada, a Paty fez uma live aqui mostrando o número de enfermeiros, o número de vagas para enfermeiro que estão em aberto porque não tem profissional habilitado e capacitado para exercer aquela função. Então, o mercado está em expansão. Não estou falando de salário, eu estou falando de mercado. Não vou falar de salário.
Tô falando de mercado, tá? O mercado está em expansão, mais do que nunca o enfermeiro está sendo valorizado. O enfermeiro que tem as habilidades de liderança desenvolvidas e que tem cursos nessa área desenvolvidas tem uma tendência muito maior a ser requisitado, a ser contratado. Então fica a dica para vocês aí, tá bom? Mas eu acho que o mercado nunca esteve tão bom, apesar do salário, tá? Não tô falando de salário, tô falando de mercado. Hoje é muito mais real a necessidade dos enfermeiros dentro das instituições. Falta o quê? O enfermeiro se posicionar como líder da equipe, para que ele pare de agir como técnico de enfermagem, ou como o atendente de enfermagem, ou como o faxineiro do setor, ou como o secretário do setor, enfim. Tá precisando do enfermeiro ter postura. Enfermeiros que têm postura, eu conheço enfermeiro que ganha 15 mil. Eu conheço enfermeiro que ganha R$1.000. Então, qual que é a diferença entre o enfermeiro que ganha 15 mil e o enfermeiro que ganha R$1.000? Postura, conhecimento e atitude, tá? Tendo essas três coisas, você consegue salários muito bons e o mercado vai te absorver e vai te reter. Não vai deixar você embora. As empresas querem bons profissionais. E é isso que está faltando, infelizmente. Não falta vaga, está faltando bom profissional. Falei muito, né? Plantão tão tranquilo, Argil, deu para aprender ainda mais. Obrigada, Argil, pela presença, muito obrigada. Obrigada, Dantas, obrigada, Jo, Andréia. Não tem mais pergunta, eu fico por aqui antes que o Instagram comece a fazer contagem regressiva. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Eu espero que essas dicas tenham feito sentido para você. Envia aqui essa live para quem você acha que precisa aprender isso. De repente tem seu chefe, um coleguinha que precisa aprender essas coisas. E a próxima live, seguinte a essa, que é amanhã, vai ser com a nossa colega Kátia. Ela vai te ajudar a transformar eventos adversos em projetos de melhoria para a enfermagem. Quero fazer uma coisa diferente hoje. A gente está colocando todo dia, lá na nossa timeline, um post falando da live do dia. Queria convidar vocês, meus colegas que ficaram aqui até o final, ou chegaram agora, não faz diferença, mas está gostando do conteúdo, vai lá no post de hoje, em que está anunciando a minha live do dia, e me fala por que valeu a pena assistir essa live. Me conta lá no post, coloca no comentário o que você aprendeu, ou de que forma que essa live fez diferença na sua vida. Se você gostou ou não, coloca alguma coisa lá pra mim, um coraçãozinho, e eu vou ficar feliz, tá bom? Então, o meu convite pra você é ir lá no nosso feed, lá no feed de notícias, que tem um post lá falando sobre essa live, falando o horário e qual seria o tema. A gente publicou ele lá por volta de meio-dia. É a última publicação que a gente teve. Vai lá e coloca pra mim, me fala por que valeu a pena você assistir, você participar dessa live, de que forma que eu te ajudei, de que forma que que alguma informação aqui vai ser aplicada no seu dia a dia. Me conta, eu vou ficar muito feliz em saber. Muito obrigada por todos que ficaram até aqui. Eu encontro vocês durante a semana aí nos stories. Falando nisso, quem não assistiu, quem não viu os stories, vai lá que tem coisa importante. Beijo, gente. Até mais. Fique com Deus e até amanhã.